Você saberia me responder qual é o sentido da vida? Bom, hoje em dia muita gente defende que essa pergunta não faz sentido ou que ela não deveria ser perguntada, que nós não temos condições para respondê-la, ou mesmo há algumas pessoas que defendem que o sentido da vida é construído por cada um e não existe um sentido comum da vida humana. Bom, mas antes de nós respondermos a essa pergunta ou descobrirmos se ela pode ou não ser respondida, a gente deveria dar um passo atrás e nos perguntarmos como nós fazemos para descobrir o sentido de alguma coisa. Afinal, não faz sentido a gente pensar que não podemos responder a pergunta o que é o sentido da vida, se nós podemos responder a pergunta qual é o sentido da existência de uma cadeira, de um computador, de uma caneta, por exemplo. Ora, para descobrir o sentido da existência de cada uma dessas coisas, basta olharmos para suas características. Vamos pegar, por exemplo, uma luneta. Quando você começa a analisar a luneta, tentando responder qual é a finalidade dela, você primeiro notará algumas características que são comuns a ela e a mais uma série de coisas, né? Como, por exemplo, o fato de que a caneta é um objeto, material, inanimado, cilíndrico, e você vai notar talvez ali a cor preta, o material, plástico, peças metálicas, vidro nas lentes. Enfim, algumas dessas características são acidentais, o que significa que podem haver lunetas que não as têm da mesma forma, né? Como, por exemplo, a cor preta. Você pode ter uma luneta laranja, uma luneta vermelha, uma luneta azul. Até mesmo a composição de algumas peças, detalhes ali, os materiais. Algumas características já são gerais também, ou seja, elas estão presentes em todas as lunetas, porém há coisas que não são lunetas e também têm essas características, né? Por exemplo, o fato da luneta ser um objeto, material inanimado, o que é uma característica compartilhada com uma infinitude de coisas. Agora, o que faz da luneta uma luneta, o que a diferencia de todo o resto, é justamente a composição ali de suas lentes, né? A posição das lentes que estão colocadas de tal maneira que ela possibilita você enxergar objetos à distância. Essa é a diferença específica da luneta, aquilo que faz a luneta ser a luneta. E parece bastante correto a gente dizer que a diferença específica indica a finalidade. Afinal, a diferença específica da luneta é essa possibilidade de, com ela, olhar os objetos à distância. E a finalidade, a causa final da luneta, é justamente a realização dessa diferença específica, que é de fato utilizá-la para olhar os objetos. Com isso, a gente poderia afirmar que a causa final de alguma coisa é a realização da sua diferença específica. Isso se verifica com vários outros exemplos. Podemos pegar, por exemplo, um rastelo. A gente vai verificar que o que diferencia ele de vários objetos que são ali parte de um mesmo gênero, como por exemplo as vassouras, é o fato de que os rastelos têm uma composição dos dentes dele de uma maneira que coisas pequenas passam e as coisas grandes se retêm. Logo, essa é a causa final do rastelo. É para isso que ele serve. Eis aí a essência do ato de rastelar. Não só com coisas criadas pelo homem, mas também as coisas da natureza apresentam esse mesmo padrão de uma diferença específica relacionada com a sua causa final, como por exemplo as sementes de uma árvore, né? A semente, ela, ao contrário dos vários outros objetos que são semelhantes a ela, a sua característica diferencial é que ela possibilita a geração de uma nova árvore. E a sua causa final, sua finalidade é justamente essa: germinar e dar origem a uma nova árvore. Mas não basta dizer que a finalidade de uma coisa é a realização da sua diferença específica. Isso porque pode acontecer uma realização imperfeita. No exemplo da luneta, poderíamos ter uma luneta que a lente dela está quebrada ou embaçada ou gera alguma distorção indesejável no objeto que você está observando. Então, ocorre a realização da diferença específica, que é a observação do objeto, mas não de maneira plena, de maneira imperfeita. E na luneta que é assim, a gente diz que ela não cumpriu plenamente com a sua finalidade, né? Da mesma forma, a semente que dá origem a uma árvore que tem algum defeito genético e que, por sua vez, não vai poder gerar novas árvores, novas sementes, continuar esse ciclo, né? Ou seja, uma realização imperfeita, ela não é uma realização plena da finalidade da coisa. Então, dessa forma, a gente poderia afirmar mais corretamente, uma definição mais completa, que a finalidade ou o sentido da existência de alguma coisa é a realização plena da sua diferença específica. Agora sim, a gente pode trazer isso para a nossa realidade, para o ser humano, e tentar descobrir qual é o sentido ou qual o fim a que se dirige a natureza humana, a existência do ser humano, com base nesse princípio filosófico, né, de que a finalidade é a plena realização da diferença específica. Para isso, a gente tem que se perguntar, obviamente,
qual é a diferença específica do ser humano. O que o ser humano tem que o diferencia de todos os demais animais? Bom, duas coisas que parecem bem claras. A primeira, a racionalidade, a inteligência, né? Ao contrário dos animais, nós temos a capacidade de perceber a ordem nas coisas, dar a elas uma hierarquia, discernir entre o bem e o mal, etc. E disso decorre uma outra característica bastante marcante, que é a vontade livre, né? Nós podemos nos direcionar para aquelas coisas que a razão aponta como bens, até mesmo contrariando nossos próprios instintos, né? Enquanto os animais, eles estão completamente submetidos e são determinados por essas paixões instintivas, nós podemos escolher segui-las ou não, de acordo com aquilo que aponta a nossa razão. Eu posso, diante de um banquete, sentir desejo de comer em excesso, mas se o meu intelecto, minha razão, aponta que isso não é um bem, eu posso utilizar da minha vontade livre para escolher comer apenas na medida correta, né? E não comer em excesso. Enfim, eu poderia dar aqui vários outros exemplos, mas o fato é que nós temos, diferentemente dos animais, razão e vontade. Essas duas características, portanto, são a nossa diferença específica, e aí o sentido da vida será a plena realização delas, né? Como que eu realizo a razão e como que eu realizo a vontade? O ato próprio da razão é conhecer, e o ato próprio da vontade é amar. Amar aqui num sentido amplo, tá? Como se direcionar para qualquer bem que seja. Bom, então eu posso conhecer o caminho da pizzaria e amar a pizza que eu como lá. Claro, mas isso não é a realização plena da diferença específica. Para ter a realização plena, eu preciso do objeto mais pleno do conhecimento e do objeto mais pleno do amor. Bom, qual é o objeto mais pleno do conhecimento? A própria verdade, a verdade completa, integral. Verdade com V maiúsculo. E qual é o objeto pleno do amor? O próprio bem, o sumo bem, não qualquer bem intermediário. Ou seja, com isso, bingo, nós chegamos na razão, na finalidade, no sentido da existência humana. Conhecer a verdade e amar o bem. Bom, nesse momento você poderia me objetar duas coisas. A primeira é que isso é muito vago e abstrato, a gente já chega lá. Mas a segunda coisa é, poxa vida, eu nunca vou realizar isso. Não tem como eu plenamente conhecer toda a verdade e amar todo o bem na minha vida, na minha existência. Sim, concordo plenamente, mas isso é muito bom. É bom, é necessário que o sentido da vida ele seja inesgotável. Isso significa que enquanto você estiver vivo, a sua vida ainda terá sentido. Imagine um sentido da vida que fosse plenamente realizável nessa existência. Por exemplo, o sentido da minha vida como sendo ganhar $1 milhão. Bom, a partir do momento que eu já tiver obtido esse dinheiro, pronto, zerei a vida. Agora minha vida não tem mais nenhum sentido e eu posso simplesmente me suicidar ou sei lá o quê. Ou seja, se o sentido da vida fosse plenamente realizável e desse para esgotá-lo aqui nessa existência, bom, simplesmente chegaria um momento em que não teria mais por que você resolver continuar vivo, continuar existindo. Agora, quanto à observação de que isso é muito vago e abstrato, sim, porque esse é o sentido da vida geral, é o que todos nós, enquanto seres humanos, compartilhamos, né, como sentido da vida. Agora, como você vai se direcionar para a verdade e para o bem, isso depende do seu chamado particular. Até porque ninguém consegue contemplar diretamente toda a verdade e amar completamente todo o bem. Então, você vai fazer isso como? Bom, como nós conhecemos a verdade? É através de pequenos fragmentos de verdade, né, das verdades que nós temos acesso aí no nosso dia a dia, né? As verdades físicas, as verdades lógicas, as verdades biológicas, são todos fragmentos por meio dos quais nós conhecemos um pouquinho ali da suma verdade. E da mesma forma, nós podemos amar o sumo bem através de bens intermediários, né, que estão aí na nossa vida, né, como, por exemplo, a nossa família, o nosso trabalho, e nós nos direcionamos ao sumo bem a partir do momento em que nós hierarquizamos corretamente, né, esses bens, amando, por exemplo, mais a família do que ao trabalho, amando mais a Deus, que é o próprio sumo bem, do que a família, e assim por diante, né? Sempre que você coloca esses bens em hierarquia e os ama com ordem, você está se direcionando também a amar cada vez mais o sumo bem, cada vez mais perfeitamente. E o fato de que todos nós temos chamados e caminhos particulares para nos direcionarmos para isso, não significa que o sentido da vida seja diferente para cada um. Imagine, por exemplo, uma montanha. O cume da montanha é único, mas as trilhas que você pode escalar para subi-la são completamente diversas, né? Dessa forma, o seu caminho particular ele vai depender das suas condições, das suas circunstâncias. Pense dessa forma, você está em uma condição que mais ninguém está. Afinal, só você nasceu numa época específica, com essa família específica, esse círculo social específico, só você tem as suas características, as suas habilidades, os seus pontos de vista únicos, né? Esse conjunto de características que só você tem. Assim como nós descobrimos o sentido da existência humana, refletindo no que o ser humano tem de diferente de todos os outros animais,
Você pode descobrir o seu chamado particular refletindo dessa forma, né? O que eu posso fazer que mais ninguém pode. Bom, hoje eu pude fazer esse vídeo, eu espero ter ajudado, acrescentado alguma coisa com ele. Me despeço de vocês, desejo tudo de bom e até a próxima. Fui!